Paz do Senhor, meus irmãos. Abra, por favor, a palavra de Deus no primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 1. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 1. Temos aqui uma história onde vamos refletir na palavra do Senhor. Que os nossos amigos sintam-se à vontade em nosso meio. Esse não é outro lugar senão a casa de Deus. Estou feliz de rever alguns outros irmãos que eu reservarei. E eu creio que Deus é um Deus que Ele cuida de nós, sabe, é conhecedor da nossa vida e, além disso, tem a nossa história na palma das nossas mãos. O próprio salmista Davi disse que a nossa história está lá escrita no livro. Já está escrita no livro de Deus. Então nós louvamos a Ele, pois Ele é grandioso. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1, nós vamos tratar de um tema. Quando Deus tem para ti cerimônia. Você pode repetir? Quando Deus tem para ti cerimônia. Você pode entender quando Deus tem para ti um propósito, ou quando Deus tem para ti uma bênção, quando Deus, meu amigo Dr. Francisco Sá, quando Deus tem para ti uma honra, quando Deus tem para ti uma bênção. Nós servimos a um Deus que tem todo o poder, somos sabedores disso. Mas não é só Deus ter poder para fazer algo. Deus tem que ter o propósito em fazer. Deus precisa ter o interesse em realizar. Eu sei que às vezes Deus promete e às vezes Deus não fala, mas faz. E há momentos em que Deus promete. E se Ele promete, a própria Bíblia diz que Ele não é filho do homem para que minta. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Nenhuma só palavra de Deus lançada ao teu coração, ela cai por terra. Nenhuma só palavra. Capítulo 1. Vamos iniciar. Sendo o rei Davi velho e entrado em dias, envolviam-no, versículo 1, envolviam-no com roupas, porém ele não. Então Davi estava velho e sofrendo com hipotermia. Então disseram-lhe seus servos: busque para o rei, meu senhor, uma moça virgem que esteja perante o rei. Cuide dele e durma nos seus braços, para que o rei, meu senhor, se aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e encontraram Abisag, sunamita, e levaram ao rei. A moça era sobremaneira formosa, tinha cuidado do rei e o servia, porém o rei não a conheceu. Versículo 5. Então Adonias, filho de Agite, se levantou e disse, você pode ler? Eu reinarei. E preparou carros, cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. Bem, nós estamos aqui para falar sobre a história de ascensão do rei Salomão ao trono de seu pai Davi, registrado aqui no livro dos reis, que ele recebeu essa divisão como o primeiro e segundo livro dos reis, apenas na tradução da Septuaginta, né, nas escrituras originais é apenas um livro, não são dois. O que é interessante é que ele registra, na verdade eles registram para nós, né, primeiro e segundo reis, mais ou menos 413 anos de história. 413 anos. Nós estamos falando
da ascensão do terceiro rei, né? De quando Salomão vai ocupar o trono do seu próprio pai e até o cativeiro da Babilônia. Você vai lembrar que Salomão, ele foi também aquele que construiu o templo. Então nós estamos falando de um livro que no começo há uma construção do templo e na conclusão dele há uma destruição do templo por conta do pecado de Israel. Nós estamos falando de um povo que ingressa numa monarquia a seu próprio pedido, quando Israel pediu que tivesse um rei como as outras nações, quando Deus estabeleceu Saul, depois Davi e depois agora Salomão. Nós estamos falando de homens que foram escolhidos por Deus para ocuparem o trono. O trono na época, como toda monarquia, era passada de pai para filho. Se eu não me engano, depois da divisão dos reinos, do reino de Israel, depois de Saul, Davi, Salomão, Roboão e Jeroboão, o reino do norte teve 19 reis, 20 reis. E Judá, reino do sul, teve 19 reis. Nós estamos falando de um período de monarquia de grande destaque, porque Deus levanta profetas para falarem com esse rei. Nós estamos falando de homens que alguns estiveram como Salomão, 40 anos, como Davi, 40 anos, como Zimri, se eu não me engano, uma semana ele foi rei, uma semana. Nós estamos falando de reis de 6 semanas, de 2 anos, cada um com o tempo que lhe foi determinado por Deus. Mas o que nós temos aqui? Nós temos um Davi que já está envelhecido. Davi tinha aqui 70 anos de idade, tá? Davi foi rei aos 30 anos de idade e durante 40 anos ele esteve à frente da nação de Israel. Mas, como todo guerreiro, 70 anos de um homem que passou a maior parte da vida fugindo da morte, nós não estamos falando de um homem que teve uma velhice saudável. Davi não teve uma velhice saudável. É como se tem aquele pensamento, quando você vai falar com alguém que está no mundo do crime, por exemplo, você já viu algum bandido idoso, algum bandido aposentado? Pois Davi é no mesmo naipe, porque reis aposentados, guerreiros, como Davi era, pouquíssimos. E para ser bem sincero para os irmãos, se você procurar na Bíblia, nenhum rei, depois de Davi, viveu até 60 anos de idade. Então nós estamos falando de homens que tiveram um tempo curto de suas vidas e também de suas vidas na monarquia, liderando e guerreando, defendendo e protegendo um povo. O que muitos queriam naquela época, ser reis, serem rei. Muitos queriam ter o sangue azul, como se diz, para sentar, irmão Alex, em uma cadeira monárquica, em uma cadeira real. Nós vemos muitos filmes que retratam essas épocas. Todos nós aqui conhecemos alguns filmes da chamada era medieval, aquelas guerras, incursões, aqueles guerreiros com espadas grandiosas. Mas o texto nos está falando de um período onde Davi já está envelhecido. Deus foi muito gracioso com Davi, pois permitiu a ele que morresse de velhice. Davi fechou os seus olhos, foi dormir com os seus pais de velhice. E estamos falando de uma época onde era muito perigoso de se viver. Mas como eu disse aos irmãos sobre esse tema, quando Deus tem para ti uma cerimônia, havia uma promessa sobre a vida de Salomão. Davi havia prometido a Batseba, ou Betseba, como alguns chamam, mas havia uma promessa sobre Batseba, de que Salomão iria ser rei de Israel. Todos nós sabemos que a relação, o matrimônio entre Davi e Batseba não foi de acordo com a vontade de Deus. Davi estava em um momento onde eles deveriam estar na guerra, lutando, e ele está no palácio, você conhece a história, e simplesmente ele põe os seus olhos em uma mulher que estava banhando, lá de cima do palácio, e ele manda buscar aquela mulher, e aquela mulher é uma mulher casada. Você conhece a história, onde o próprio rei se deita com aquela mulher, e ela mesmo diz a ele: eu sou uma mulher casada, meu senhor. Mas Davi parece que esqueceu que ele era um ungido do Senhor,
em seus minutos de loucura, de insanidade, Davi cometeu diversos crimes, até mandar buscar Urias, colocá-lo na frente da batalha para que morresse. Então, Davi caprichou, de uma forma negativamente falando, em pecar, em se afastar. Davi foi indo de mal a pior. Ela engravida desta relação, a criança morre, mas Deus permite um segundo filho para Davi e Batseba, que é Salomão. E nessa fase, ele faz uma promessa a ela, que quem iria governá-la no lugar dele era Salomão. Mas para Davi dizer disso, o próprio Deus já tinha dito para ele. Deus é tão misericordioso. Deus nos ajuda a corrigir as nossas falhas. Deus nos ajuda a corrigir erros. De um matrimônio que a gente poderia pensar só maldição, depois que ele está legalizado com ela como sua própria esposa, porque agora ela já era uma viúva, nasce Salomão e Deus diz para Davi, ele é quem vai suceder você. Havia uma promessa sobre a vida de Salomão. Todos sabiam. Mas e as outras nações? O primogênito, quando o rei morria, era ele que ascendia a cadeira. Todo mundo sabia disso. Mas havia uma promessa de Deus sobre a vida de Salomão. Você pode não ter nada, mas se você tem uma promessa de Deus, você tem tudo. A estrada pode não ter começado, mas se você tem uma promessa de Deus, você já tem meio caminho andado. Falta você concluir o resto. Havia essa promessa. E agora o rei está envelhecido. E os seus súditos querem resolver o problema. Vamos colocar uma bela moça para cuidar dele. Vamos colocar uma bela jovem. Mas a Bíblia diz que ele não teve relação sexual com ela. Ele não a conheceu. Davi não tinha mais idade, Davi não tinha mais saúde, Davi estava morrendo. Pois nesse momento, e aí vem para o primeiro tópico, irmão Góes, da nossa reflexão, se Deus tem para ti uma cerimônia, aparecerão oportunistas. Quero dizer para ti que há uma diferença entre oportunidade e oportunismo. Só tem um oportunismo que eu gosto. É dos atacantes do Vasco da Gama. Nenhum outro oportunismo é bom. Porque o oportunista, ele precisa criar uma situação. E a oportunidade, a situação acontece e eu aproveito a oportunidade. Sabe aquele ditado que diz que você não deve deixar passar um cavalo selado na sua porta e você não montar? Então, como é? O Moal de Júlio está dizendo, cavalo selado só passa na porta da gente uma vez, não vai passar a segunda vez. Meu irmão, existem oportunidades que elas aparecem, você não procurou, o nome disso é oportunidade. O problema é o oportunista, ele mente, ele passa a perna, ele cria situação, ele cava falta. O oportunista, ele cria, observe, o cenário era perfeito. Meu pai está idoso, está fechando os seus olhos. Nem mesmo uma relação sexual ele conseguiu ter. Então ele vai morrer, com certeza. Aí vem o oportunista. Quando Adonias põe o seu dedo e diz, eu reinarei. Irmãos, o eu é o primeiro que derruba o egoísta. A Bíblia diz que a soberba, ela precede uma queda. Todo soberbo vai cair, uma hora ou outra. Mas a mesma Bíblia diz que a humildade também ela vai adiante da honra. Toda pessoa que é humilde, eu não estou falando que é humilhada, é outra coisa. Estou falando que é humilde do seu próprio coração. É uma questão de tempo, a honra de Deus na vida dela chegar. Você está recebendo a palavra de Deus? Adonias foi um oportunista.
Ele disse: eu reinarei. Irmão, quando Deus tem um propósito com alguém, ninguém pode impedir. Triste de quem entra na frente, de quem Deus tem algo para desenrolar. Triste de quem quer meter o dedo, o bedelho, não é bedelho que o pessoal fala também? Quer colocar o bedelho naquilo que Deus já disse que Ele vai fazer. Adonias foi um oportunista. E observe que ele era um oportunista cheio de pompa. Está aqui no versículo 5. Olha só, vamos ler o que diz o texto, por favor. E preparou, a parte B, e preparou carros, cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. O que é isso? Adonias era um homem midiático. Adonias tinha um marqueteiro bom, mas era um falso marketing. Era fake news. Era mentira. É o que, irmão Breve? Ele comprou seguidor. Irmão. Essa foi boa, essa eu amei. Adonias comprou seguidor. 50 homens. Olha só, ele preparou carros, ele preparou cavaleiros. Para quê? Para tomar a bênção de alguém. Irmão, tem gente que investe pesado para ver os outros tristes, para puxar o tapete do outro, para levantar mentiras, calúnias. Estou pregando a palavra, isso aqui não é invenção do pastor Tasso, está na Bíblia aqui. Nós estamos vendo um homem midiático. Se fosse nos nossos dias, ele tinha comprado até blogueiro. E um monte de gente ia acreditar, né? Um monte de gente acredita. Irmãos, seja maduro. Tome cuidado com o que você lê sobre alguém. Tome cuidado quando alguém garante, sem provar, que alguém fez, que alguém falou, que alguém foi, que alguém isso, que alguém aquilo. Seja maduro. Tome cuidado com o que você vai colocar no grupo da tua família, porque você pode estar ajudando alguém a caluniar uma outra pessoa. Irmão, se tem uma postura que eu adotei já nos meus últimos 3 anos para cá, é não compartilhar mensagens, notícias. Eu olho para uma notícia, eu analiso, eu leio, mas não compartilho mais. Porque 90% do que a gente vê em rede social e na mídia é manipulado. E um monte de gente cede para a manipulação. Por que Jesus morreu? Porque Deus quis, claro, é óbvio. Mas qual foi o caminho que foi feito? A população, irmã Eli, ela foi manipulada. O próprio povo que Jesus deu a eles pão e peixe, foi o povo que gritou: crucifica-o. Porque eles esqueceram com muita facilidade de que Jesus de fato era o Cristo. Então, nós temos que ter maturidade. Não é porque alguém é do mesmo campo político que eu, e na hora que ela falou uma coisa, eu vou sair divulgando por aí. Não é porque alguém é alguém que eu admiro e disse algo que eu vou sair compartilhando também. E se ela tiver sido enganada? Porque às vezes a própria pessoa é enganada. E aí, irmão, começa um engano em massa. Irmão, nunca queira estar no olho de um furacão desse. Nunca queira estar diante de uma situação como essa. Você é apedrejado. E eu quero que você lembre comigo que nos anos 90, eu era uma criança, mas eu me lembro que as pessoas eram estimuladas a falar. Fala. Porque os sistemas, os governos, a forma de organizar, colocavam sobre as pessoas o medo de falar. Elas não deviam falar, elas ficavam caladas, elas engoliam tudo. Era assim ou não era? As pessoas não diziam nada. Não tinha comentário, não tinha nada, engolia, ponto final, quer bom, quer ruim. Hoje nós vemos os dias que é o contrário, as pessoas não conseguem mais ficar caladas, nem quando deveriam. Infelizmente, uma rede social tem sido um instrumento tão grande de alguém se levantar contra a honra do outro, e milhões de pessoas acreditam porque fulano foi que postou, como coisa que isso faz diferença. Foi fulana que disse. Ela tem tantos seguidores, então é verdade. Não.
E a gente vê pessoas que estão tendo a sua honra, às vezes, até sepultadas. Porque pessoas estão mentindo. Aí tem poder para comprar jornal A, jornal B, blog A, blog B. E eles não procuram quem não tem mídia, eles procuram são os mais fortes. E contra sistemas é difícil. E você, se estiver no caminho de alguém que quer chefiar um sistema, está morto. Mas se Deus for contigo, tu ressuscita. Ou se Deus estiver na frente, tu nem morre. Adonias contrata pessoas para mentirem. Viva o rei Adonias, está aqui no texto, olha só. E preparou carros. Eita, irmão, é cavaleiro. Eita, o homem tem estrutura. O homem tem estrutura, já ganhou. Viva o rei Adonias, está aqui. E 50 homens que corressem diante dele. Irmão, esse cara tinha uma inteligência que, se ele usasse para o bem, ele era o primeiro chefe de Salomão. Mas ele não queria ser primeiro chefe, ele queria ser o rei. Por isso que a história para ele terminou de uma forma diferente. Irmão, porque ele tem uma ideia de marketing que ninguém na história, a Bíblia não registra outro que teve a mesma ideia. Olha, vocês vão à frente gritando e dizendo: viva o rei Adonias, viva o rei Adonias. Está bem aqui, ó. Aí vem o versículo 6. O que, irmão? Isso é o relógio mesmo, é? Seu pai nunca o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E ele também era muito formoso de parecer, e Agite o dera à luz depois de Absalão. Para você que lê a Bíblia, sabe que Absalão é considerado o homem mais bonito da história da humanidade. Nem Jesus era bonito como Absalão, tá? Nem João Batista, o maior homem nascido de mulher, era bonito como Absalão, tá? E as irmãs que são solteiras estão com os olhos brilhando, pensando: vou orar para Jesus mandar um parecido com Absalão. Não precisa ser igual, né? Parecido. Mas se você se preocupar só com a beleza de Absalão, vá ler a história que foi que Absalão fez. É. Irmãos, a Bíblia diz que o cabelo de Salomão, ixi, as irmãs estão ligadas, né? Salomão, Absalão. A cabeça não, irmãos. O cabelo de Absalão pesava como ciclos de ouro. Ele tinha fios dourados do cabelo de Absalão. As irmãs estão para dizer fio. Jesus manda o meu, o Absalão. Não, minha filha, não pede Absalão não, porque, meu irmão, o negócio lá foi prova, viu? Adonias também parece um homem bem abençoado de beleza, mas não soube usar a beleza dele para o bem. Está aí Adonias dizendo: viva o rei Adonias, viva o rei Adonias. Observe, versículo 6 fala: seu pai Davi nunca contrariou ele. Irmão, isso aqui vem para nós pais, as irmãs que são mães. Eu sei que quando um filho sai da sua casa para montar o seu próprio lar, para viver a sua própria vida, eu sei que ele é responsável pelo que ele vai fazer. Mas mesmo que o seu filho case, que sua filha case, ela não deixa de ser sua filha e ele não deixa de ser seu filho. E se você é pai, e se você é mãe, continua sobre ti uma autoridade que exige de ti, que nasce em você a necessidade de corrigir seu filho, mesmo que ele já tenha te dado bisnetos ou netos. Davi, aqui no versículo 6, ele se cala diante da usurpação. Davi foi um grande guerreiro, mas foi um péssimo pai. Davi foi um grande rei, mas foi um péssimo marido. Ele deu certo na vida pública, mas não deu certo na intimidade. Ele permite um filho se levantar contra o outro. Se você voltar a textos anteriores, você vai lembrar até do caso de violência sexual que existiu dentro da família de Davi, quando ele não castigou como deveria ter castigado seu filho. E o próprio Absalão, o irmão, matou o seu irmão. Aminon, se eu não me engano. Aminon, que havia violentado sua irmã sexualmente, Tamar. Davi fechou os olhos
Pais omissos, mães omissas, geram filhos perturbadores. Pais que não corrigem seus filhos, estão colocando, empurrando suas respectivas famílias em um abismo familiar. Davi não deveria ter aceitado que Adonias se levantasse para reinar, está na Bíblia. E Davi nunca disse nada. Minha irmã, você que é mãe, você que é pai, teu filho postou uma coisa no Instagram, no Facebook, que não é legal, reclama. Ah, mas ele já tem a idade dele. Ah, mas ele já é casado, já tem 2 filhos. Ah, mas eu não sustento mais. Você não sustenta. Mas se você é pai, há uma autoridade sobre ti que te obriga a corrigir o teu filho, mesmo que teu filho tenha 90 anos de idade. Então, se hoje a tecnologia permite você acompanhar o teu filho com mais facilidade, a não ser que teu filho te bloqueie, aí tu não vai saber de nada. Mas eu estou dizendo para você, pai e mãe, observe o que o seu filho posta. Corrija. Ah, pastor, mas socialmente falando, meu filho é grande. Ou minha filha é grandiosa. Tem milhões de seguidores. Não importa. Não obsta. Nós temos, como pais, a obrigação de conduzir os nossos filhos. Mesmo que ele agora seja um filho que me deu neto. Ou que me deu uma neta. Não interessa. Não importa. O fracasso de Davi era a omissão de disciplina como pai. Você não vai dar um castigo para o seu filho que não mora mais com você, mas ele não tem que deixar de ouvir a verdade. Onde estão as mães aqui da casa do Senhor? Onde estão os pais? Pois se posicione. Seja homem e seja mulher. Ah, minha filha não vai gostar. Não interessa. Meu filho não vai gostar. Não importa. Você tem uma autoridade sobre você. Que só quem tira dela é Deus. Só Deus que pode tirar. Então nós vemos no versículo de número 5, como ele era midiático. Versículo de número 9, partindo um pouco mais. Olha o que diz o texto. Adonias matou ovelhas, vacas e animais cevados, gordos, tá? Junto à pedra de Zoelete, que está junto à fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Adonias era o filho mais velho vivo, mas não dava a ele o direito de usurpar o trono que era do seu próprio irmão. Adonias está disposto a investir pesado, que não basta contratar 50 carros, cavaleiros, homens que fossem à frente. A Bíblia não dá nem conta de quantas ovelhas foram mortas, de quantas vacas foram mortas, de quantos animais morreram, cevados, para alimentar o povo. Nós percebemos que aqui há uma grande festa. Existem festas que há muita fartura, mas Deus não está nela. Pode ter dinheiro, pode ter poder, pode ter grandeza, mas Deus não está lá. O projeto pode ser pequeno, mas se Deus está no projeto, ele cresce. Se o meu sonho pode ser um sonho pequeno, mas se Deus está comigo, ele vai desenvolver. Mas não dá para comparar minha força, Salomão, com Adonias. Não podemos comparar também nenhum outro Deus, nenhum outro Senhor com o nosso Senhor. Não podemos. Está aqui, está na Bíblia. No versículo 10, nós vamos ler. Porém, não convidou Natã, o profeta. Você vai lembrar que Natã foi o instrumento que Deus usou para desmascarar Davi quando era rei e praticou o que nós já falamos.
não convidou Natã, o profeta, não convidou Benaia, os valentes de Davi, os valentes e Salomão, melhor dizendo, os valentes e Salomão, seu irmão. Então, com isso, a gente observa que há uma exclusão por parte de Adonias ao seu irmão. Irmão, e quando tu vê um excluidinho, escreve. Deus é justo. Deus não gosta de injustiça. Ah, vamos aqui sair todo mundo, mas não chama fulano. Deus não gosta dessas coisas. Isso é maligno. Esse pensamento desse moço aqui era do diabo. Por quê? Porque ele queria ser rei. Não, eu vou fazer uma grande festa. Não, mas não chama Salomão não. Vou chamar todos os meus irmãos. Vou chamar todos os meus amigos. Mas deixa Salomão aí. Mas deixa também Natã, profeta. Irmão, presta atenção com quem você está andando. Para que tipo de festa você está indo? Para que tipo de lugar você está frequentando? Olha para o lado para saber quem é que está contigo na hora que tu está te divertindo. Porque os amigos de Adonias não eram homens e mulheres de Deus sinceros. Mas olhe para os amigos de Salomão. Quem é? Natã, profeta. Benaia e os valentes de Davi que colocaram Davi no trono. As pessoas com as quais ando representa muito de que tipo de pessoa sou eu. Se você andar com impuros e infiéis, você vai ser infiel. Se você resolver andar com escarnecedores, você vai ser um escarnecedor. Se você quiser andar com fraudulentos, você será fraudulento. Se você quiser andar com os beberrões, você é candidato forte a ser um beberrão. Se você quiser andar com aqueles que negam a existência de um Deus, você é candidato forte ao ateísmo também. Por isso que você tem que olhar para o lado. Porque as tuas amizades ou te levam para perto de Deus, ou destroem os planos de Deus para ti. Pastor, como pode? Abre o Salmo primeiro. O Salmo primeiro me mostra isso. Que eu tenho que olhar para o lado para saber quem é que eu estou usando. Quem é que eu estou escolhendo para ser meus amigos? Olhe para o Salmo primeiro. É o Salmo que revela que as minhas amizades devem ser importantes. Eu não devo andar nas rodas do escarnecedor. Eu não devo estar com aqueles que não acreditam em Deus da forma que eu acredito. Não estou falando que é para tu ser isolado no teu trabalho. Não estou falando que tu tem que ser um crente isolado na faculdade. Que é aquele ali, não fala com ninguém não. Por quê? Porque ele é crente. Não, irmão, isso aí é outra coisa. Isso aí é problemas que devem ser resolvidos. Eu estou falando de amizade, porque amizade tem a ver com influência. Irmão, o que um amigo diz para nós pesa demais. Se tu chegar para um amigo e dizer assim, rapaz, eu estou pensando em abrir um negócio bem assim, e ele disser bem assim, rapaz, dá certo. E se tu estava meio caminho para querer, é mesmo que te empurrar. Mas também se o teu amigo, que é alguém que tu confia, que é alguém que tu sabe que quer teu bem, e tu disser assim, e ele entender que não pode não dar certo, ele te diz também. E se você estava na dúvida, coloca água nessa fervura. Melhor ainda quando você é casado e o teu melhor amigo é teu marido. Melhor ainda quando a irmã é casada, ou que o irmão do irmão é casado e a melhor amiga é a sua esposa. Os nossos amigos, as pessoas que estão conosco, nos influenciam diretamente. Ah, não me influencia não. Não influi nem contribui. Como é que não influi? Impossível. É impossível, não influi. É impossível. Tem alguém contigo, tu anda com alguém lado a lado? Tem. Ela vai te influenciar. Inclusive quando nós estamos cabisbaixos, são os amigos que Deus colocou do nosso lado que dizem, estou orando por você, vai dar certo. Espere o tempo de Deus. Deus faz com que a porta que está fechada se abra. Deus faz com que as coisas que não aconteceram, aconteçam no tempo dele. Vamos para frente, irmão. Nós lemos o versículo de número 10. Versículo de número 11 traz o segundo tópico dessa ministração. Se Deus tem para ti uma cerimônia, está aqui no versículo 11. Vamos ler, por favor. Então falou Natã a Batseba,
que é o profeta, mãe de Salomão. Não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina? E que nosso senhor Davi não sabe? Vem, pois, agora, deixe-me dar-te um conselho. Pronto, aqui está o segundo tópico. Se Deus tem para ti cerimônia, existirão conselhos. Quantos anos você tem? Será que a tua experiência de vida te dá tanto embasamento para você achar que você sabe tudo? Que você não tem que ouvir o conselho de alguém que tem as cães brancas? Quando há uma promessa de Deus, ou quando há uma cerimônia de Deus, quando há um plano de Deus, quando há um projeto de Deus, existirão bons conselhos. Se Batseba não ouve o conselho de Natã, ela era candidata à forca. Porque a primeira coisa, o primeiro ato de Adonias, quando estivesse sentado na cadeira do rei Davi, era mandar matar Batseba e Salomão. Alguém leu isso antes e foi o profeta. Então tem hora que Deus usa o profeta. Tem hora que Deus usa o técnico no assunto, que nós temos aqui. Mais na frente nós vamos ver. Está escrito aqui. Vem cá, tu não está sabendo? Olha só. Versículo 12. Vem, pois, agora, deixa-me te dar um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. Irmã, Deus tem um conselho na tua boca para tu dar para o teu filho. Irmão, Deus tem um conselho na tua boca para tu dizer para teu filho, para sua filha. Não fique com medo de abrir sua boca para ser boca de Deus para quem está ao seu lado. Ah, mas pastor, é porque ela é muito zangada. Que se exploda. Mas fale a verdade, dê o conselho certo. Pior é a explosão quando tudo der errado. Se é projeto como é este, e se existe um bom conselho, Deus abençoa. Por que eu estou dizendo bom conselho? Porque tem os maus. Existem pessoas que até têm boa vontade, mas a palavra de Deus não está na boca dela. A direção de Deus não está nos lábios dele. O problema é seu quando vai pedir conselho para quem não tem experiência espiritual, para quem não tem palavra de Deus na vida. O profeta Natã lê uma situação e corre para dizer àquela mulher: eu vou te dar um conselho, e o meu conselho vai te gerar vida. Porque bons conselhos geram vida e maus conselhos geram morte. Quem você está ouvindo? Se você não aconselhar o teu marido, alguém vai aconselhar. Se você não aconselhar a tua família, alguém vai exercer influência e dará um mau conselho, certamente. E aí, meu irmão, depois que um mau conselho é dito ao coração de alguém, essa pessoa executa esse mau conselho, do tipo: te vinga, é muito nova, divorcia, separa, rapaz, eu tô é tu, pula desse barco, vai afundar. Que é isso, menina? Olha para a Bíblia. O mau conselho que alguém pode receber está escrito no livro de Deus. O que diz a Bíblia a respeito do que você tem vivido? Se a Bíblia pautar você, ela vai iluminar teu caminho. E se a Bíblia ilumina o caminho, você tropeça se quiser. Porque o próprio salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. A Bíblia é o conselho de Deus para você. Muitas vezes eu peguei a Bíblia precisando de uma direção de Deus. Deus não usou ninguém, Deus não me deu sonho,
Deus falou comigo através da palavra. E quando eu li a Bíblia, eu entendi que era para ir, ou que não era para ir, que eu tinha que fazer, ou que não tinha que fazer. A Bíblia é o único livro que nós podemos ler sempre na companhia do autor. Na hora que você abre a Bíblia, Deus está lá contigo para falar com você. Quantas vezes, lembre você, quantas vezes você abriu a palavra de Deus e pediu a Ele uma palavra, e Ele te deu a palavra no teu coração. E às vezes que você não recebeu porque você não abriu e nem pediu. Essa é a grande diferença. Quem abre a Bíblia, ilumina seu caminho. Se você não abre a Bíblia, ela não vai te iluminar. Simples. Se você busca o conselho de Deus, Ele vai te aconselhar através de sua palavra. Se você não busca, não vai receber. Simples. Deus colocou um crente ao seu lado essa noite. Deus colocou uma pessoa amiga. Diga assim para essa pessoa: Deus quer que você abra a palavra. Porque existe algo que Ele quer dizer. E isto é particular entre Ele e você. Você quer ter um particular com Deus? Abra a Bíblia. Pastor, não sei nem por onde começar. Abre a Bíblia. Não sei o que é que eu vou ler. Abre a Bíblia. Se você começar pela genealogia de Jesus, aí realmente você vai ficar numa situação meio... Só se Deus estiver dizendo que Ele vai te dar uma grande genealogia. Eu não sei. Não estou dizendo para você abrir a Bíblia como loteria. Deixa eu ver qual é a palavra de hoje. Uma vez eu vi uma pessoa que ela me disse: pastor, eu só leio a Bíblia assim. Como? Eu faço o sorteio. Como é o sorteio? Eu chego assim de orar e digo assim: Senhor, eu vou abrir aqui. PUC. Vixe, não, isso aqui não é para mim não, Senhor, peraí. E é assim, muita gente tem lido a Bíblia assim. A Bíblia não é loteria, a Bíblia não é sorteio, a Bíblia é alimento. Onde você abrir, Deus vai falar contigo. Irmão, eu já abri o Salmo 23 não sei quantas mil vezes, e toda vez que eu abro é uma coisa diferente, que Deus fala comigo. Não estou falando de pregação, estou falando de mensagem divina ao leitor das Sagradas Escrituras. Eu preciso correr por causa do horário. O versículo 15 nos mostra então Batseba foi até o rei na recâmara, ou seja, ela acabou de ouvir o conselho e executou. Aí tem um monte de gente que ouve o conselho e fica querendo executar dividido em 24 vezes no cartão. 24 meses para executar o conselho. Imediatamente. Pressa. Se você tem um bom conselho e se tua vida estiver em risco, pressa. Não precisa ter muita santidade. Deus está no controle de todas as coisas. Não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Doutor, não passe remédio nenhum não, porque tu morre. Morre. Se você for para uma região de grande assalto, numa hora dessa em São Luís, e você disser que o Espírito Santo de Deus te guarda, e se tu ler o Salmo 91 vezes, tu vai ser assaltado. Foi só bom porque tu leu 91 vezes, só isso. Mas vai ser assaltado do mesmo jeito. Tem coisa, irmão, que não tem que ser muito espiritual, oh, glória. Não. Tem coisa, irmão, que é cálculo. Senhor dá, pois vai. Ou então, Senhor não dá, então não vai. Pastor, mas e se eu for pela fé? Tua fé está maior que a de Abraão? Só vai se tua fé for maior que a de Abraão. Se não for, não vai não. Por quê, pastor? Porque muitas coisas que as pessoas são estimuladas a ato de fé, é só um comecinho. Quando chega o negócio, eu vou usar uma expressão, não vou usar essa expressão no interior não. Quando é a hora da verdade, quando é a hora do vamos ver, não dá certo. Ah, não deu certo porque não teve fé. Irmão,
se a gente tivesse que fazer as coisas só com fé, Jesus não teria sentido fome. Jesus não teria sentido sede. Você lê diversas vezes na Bíblia, Jesus dizendo, tenho fome, dá-me de comer. Peraí, isso não tem como. O dono da vida com fome de comer um pão feito por alguém? Acorda, irmão. O que é espiritual tem que ser discernido espiritualmente. O que é carnal tem que ser discernido carnalmente. Você está sentindo Deus aí? Eu estou. Versículo 15. Batseba então foi até a recâmara. O rei era muito idoso. A sunamita servia o rei. O 16 diz: Batseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei. O rei perguntou: que tens? Não tem como eu não falar alguma coisa desse bem aqui, irmão. Batseba, que inicialmente foi humilhada pelo rei Davi, que se tornou viúva por ação do rei Davi, que posteriormente casa com o rei Davi, tem filhos, a criança morre, Deus dá outro, com um propósito muito maior. É a mesma que vem à presença de um rei velho e se prostra. Eu vejo um monte de gente orgulhosa, dizendo, não vou falar com fulano não. Eu que vou nada que eu sou filho do rei. Batseba foi até a presença de Davi e pediu, se humilhou perante ele. Irmão, se Deus tem alguma coisa para ti, se há um plano de Deus dele te honrar nessa terra, se Deus tem um propósito específico com você, se você ainda não aprender a se humilhar, pois pode esquecer. Você vai ficar a vida toda na fila do pão. Porque a Bíblia diz que aquele que a si mesmo se humilha, será exaltado. Não é os humilhados serão exaltados, não é isso. O texto diz, aquele que a si mesmo se humilha, será exaltado. Sabe o que eu estou dizendo para você? Pegue o seu nariz empinado e abaixe. Pegue esse coração orgulhoso de não querer ouvir conselhos e jogue fora. Pegue essa sensação de explosão, de não querer saber o que tua esposa tem para te dar um conselho de Deus. Acabe com ela. Se você não é um filho que quer ouvir o que o teu pai tem a te dizer, pela experiência de vida que ele tem, você nunca vai chegar em lugar nenhum. A minha mãe, a minha vida inteira, me ensinava as coisas dizendo, meu filho, eu só te peço uma coisa, obedece. Porque se tu me obedecer, tu não vai te arrepender. Irmãos, quantas vezes eu ouvi isso? E você sabe o que é que eu dizia para mim quando ela falava isso? Eu vou obedecer e Deus vai me honrar. Muitas vezes eu fiz porque eu quis obedecer, não é porque eu queria fazer. Eu me lembro de um dia, que eu estava conversando com uma pessoa. Cadê a irmã Lana, está aí? Opa, glória a Deus, amado. Deixa eu beber água aqui, irmãos. Vamos encerrar o culto, né, que o horário já foi. Quando o pastor prega sem óculos. Aí eu estava conversando com uma jovem. Vocês sabem, né? Jovem é jovem, né? Aí minha mãe fechou a cara quando me olhou num pós-culto. E jovem gosta de cor de pós-culto, né? E é de Deus esse pós-culto aí na vida de vocês. Pode ir, que uma hora esse pós-culto dá um pré alguma coisa. Aí minha mãe fechou a cara. De lá eu olhei, eu já entendi logo. Rapaz, acho que mamãe não aprovou aqui o negócio. Quando eu cheguei em casa, minha mãe disse, não dá certo. E eu disse, senhora, que maldade, eu só estava conversando. Não é pão, né?
Tu quiser teimar, pode teimar, mas não dá certo. Não dá certo por isso, desse jeito. Aí eu olhei assim, rapaz, eu pensando que a minha largada de campeão já estava bem assim, né? E às vezes a igreja tem muita gente que gosta de cuvitar, de querer ser, como é o nome daquele negócio? Cupido. Eu nunca gostei desse negócio. Eu digo para você, não queira história de cupido não, porque faz é estragar o negócio. E aí minha mãe disse, olha, e fulano que está querendo para tu coisar, para namorar, não vai fazer nada por ti. Rapaz, parece que a vida desenhou assim. Aí eu disse, rapaz, casa só se quiser, né? Aí eu disse, não, ô senhora, é só brincadeira, não quero nada não. Tava doidinho. Tava contando era os dias já. É fraco. Aí eu tive que terminar a conversa com a jovem, graças a Deus já é feliz. Eu acho, né? Eu que sou. Eu é isso. Então tem hora, irmão, que a gente está cego, apaixonado. Vai dar certo. Ai, é Deus. É nada. É nada não. Pastor, ele é fofo. Essa história de fofo, irmão. Tem tanta ovelha arranhada. Tem uns gatos aí que só presta para arranhar. E arranha o coração. Deixa dilacerado, todo cortado. Não recebe só se não quiser. Então, te alui. Vou encerrar, irmão. Vou deixar aqui esses 3 tópicos que eu tenho para o próximo culto. Se Jesus não voltar. Mas se Deus tem para ti um projeto, uma cerimônia, um sonho, espera. Ora. Apresenta para Ele. Pede para Ele falar contigo. Deus fala através de sonho, Deus fala através da palavra. Deus pode usar alguém com dom. Estou falando de gente séria, estou falando de coisa de Deus. Não estou falando de emocionalismo, não estou falando de brincadeira. Estou falando de coisa séria. Deus fala. Deus diz não. Como Deus me deu vários nãos na minha vida. Como também Ele já me deu sim. Mas eu quis saber qual é a vontade dEle para mim. Senhor, o que o Senhor quer para mim? Qual é o plano, qual é o propósito, qual é o projeto? O que o Senhor vai fazer? Eu só quero que o Senhor me direcione. Me dê uma direção. Eu não sei se você entrou aqui hoje pedindo uma direção de Deus. Mas há um conselho de Deus para ti na Bíblia. E Deus quer, Deus pode e Deus faz. Fique de pé, por favor.